Bem-vindos, pessoal! Nesta aula, vamos estudar o objeto date. O objeto date, como o próprio nome diz, é o objeto responsável por manipular datas. No site da W3 Schools, nós temos uma ótima referência aqui ao objeto date. Nós vamos ver aqui quais são os construtores do objeto date, propriedades e todos os métodos ou funções aqui do objeto date. Agora, antes de começar a falar sobre o objeto date, é importante explicar o seguinte. O objeto date, ele recupera, ele faz uso de datas que estão disponíveis no seu sistema operacional, no sistema operacional da máquina onde você está rodando o script. Então, quando eu abro aqui uma janela aqui de data e hora do meu sistema operacional, é exatamente essa a referência que o JavaScript vai estar adotando para manipulação das datas. Então, quando eu peço para ele, JavaScript, me retorne a data atual, a data e hora atual, ele vai recuperar essa data e hora do meu sistema operacional. Então, se você alterar a hora ou a data no seu sistema operacional, isso vai se refletir no seu script. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer aqui, logo no início dessa aula. Vocês vão ver que o objeto date ele tem uma série de funções e algumas dessas funções elas têm a palavra UTC no meio delas. Então, nós temos aqui a função getDate e nós temos a função getUTCDate. Nós temos a função getDay e nós temos a função getUTCDay. Que funções são essas que vêm com essas três letrinhas aqui, UTC, na frente? Essas aqui são funções que trazem para você a hora universal. O que é hora universal? Vamos dar uma olhada aqui. UTC significa Universal Time Coordinated. Isso aqui é uma referência ao que a gente estudou na escola, chamado aqui GMT. GMT significa Greenwich Mean Time. Nas aulas de geografia, nós vimos que a marcação inicial das coordenadas do planeta Terra se fazem de acordo com o meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero. E é exatamente esse meridiano zero que é utilizado também para fazer a contagem das horas no planeta Terra. Então, a hora do Brasil, ela é a hora do meridiano de Greenwich menos 3. Então, nós estamos 3 horas atrás da hora atual do meridiano de Greenwich. Então, essa hora GMT ou UTC é considerada uma hora universal. Para que isso? Em algumas situações, uma pessoa pode estar em um país e a outra em outro país, e como as horas são diferentes, às vezes fica difícil você marcar uma reunião online, por exemplo, né? Uma videoconferência, uma audioconferência, se você estiver considerando a hora local. Mas se você fizer um agendamento da reunião com base na hora universal, então ambos vão ter a mesma referência, que é o horário UTC ou GMT. Então, sempre que nós estivermos trabalhando com as funções em JavaScript, funções para manipular esse objeto date, nós podemos sempre recuperar a hora local, né, a data e hora local, com essas funções sem as letrinhas UTC, mas nós também podemos recuperar a data e hora universal, ou seja, a data e hora com base naquele horário
0, no horário que está no horário atual do meridiano de Greenwich. Então vamos começar a trabalhar aqui com o nosso objeto date. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Eu não vou percorrer nessa aula todas as funções. Eu vou percorrer apenas aqui as funções para trabalhar com a hora local. Então vamos lá. Como é que nós podemos construir um novo objeto date? Aqui na página da W3 Schools, ele informa para a gente. Nós temos 4 construtores do objeto date, ou seja, nós podemos construir uma data de 4 formas diferentes. A primeira forma é criando um new date sem passar nenhum parâmetro para esse objeto. Essa forma de criar o objeto date, vamos criar aqui uma variável agora, ou uma variável data, new date. Essa forma de criar um objeto date, ela cria uma data com a hora, data e hora local. Aliás, uma data e hora atual, corrente. Então, vamos alertar aqui, alert, e vamos ver que horas são agora. Que dia e hora são agora. Então, vamos aqui, atualizar. Então, está aí. Né? O dia e a hora atual são esses aqui. Nós temos outras formas de criar o nosso objeto date. Uma segunda maneira é informar aqui quantos milissegundos nós temos. Veja aqui, date informando milissegundos. O que é isso, milissegundos? Né? Um milissegundo é um milésimo de um segundo. E esse milissegundo, ele vai ser em relação ao dia 1º de janeiro de 1970. 1º de janeiro de 1970. Então, essa aqui é a data 0 para o nosso JavaScript, quando nós estamos criando objetos do tipo date, informando aqui uma quantidade de milissegundos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou informar um número x de milissegundos, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 milissegundos, e vamos ver que hora que ele vai trazer para a gente. Então, está aí. Está trazendo 31 de dezembro de 1969. Né? Se nós informarmos um milissegundo positivo aqui, ele vai percorrer uma data futura em relação a essa data aí de 1º de janeiro de 1970. Se colocarmos um milissegundo negativo, ele vai voltar no passado em relação a essa data. Uma outra forma que nós temos aqui de criar datas é informando aqui uma string. Né? Então, que string é essa? Vamos criar aqui uma data dessa maneira. Poderia criar aqui uma data de 20 de julho. Então, vamos colocar aqui 20 de julho de 2011. Às 2 horas e 30 minutos da tarde e 35 segundos. Né? Então, esse é um formato de data que nós podemos utilizar. Mês, dia, ano, separados aqui pelo sinalzinho de menos. Vamos ver o resultado? Opa! Ah, sim, o separador aqui é a nossa barra invertida. Então, está aí. Né? Com uma string, nós também podemos criar aí o nosso objeto date. E nós temos ainda uma última forma aqui de criação do objeto date, que eu particularmente gosto mais dessa, onde a gente pode definir aqui o ano, o mês, o dia, as horas, os minutos e os segundos e os milissegundos
diretamente aqui, sem problemas aí de estar sabendo qual que é um formato específico de uma string ou quantos milissegundos nós temos, né? Então aqui nós temos um controle maior desse objeto. Então vamos criar aqui, por exemplo, um objeto utilizando essa estrutura. O ano, pessoal, o ano e o mês são obrigatórios, tá? Então poderia criar uma data simplesmente com esses dois parâmetros. Então tá aqui, né? Aqui o primeiro dia de março, porque ele começa a contar aqui o dia na posição 0, né? Aliás, o mês na posição 0. Então estamos tratando aqui do mês de março no ano 2011. E nós poderíamos aqui completar com as outras informações ainda. Poderíamos colocar aqui, por exemplo, o dia. Né? Então, vamos colocar aqui dia 22. Colocar aqui também a hora, né? Então, 4 horas, 35 minutos, né? 30 segundos. Poderia colocar aqui quantos milissegundos? 1, 2, 3, 4. Então, está aí. E assim nós temos plena... nós temos uma capacidade de manipular totalmente esse objeto de data aqui. Por enquanto eu vou deixar aqui somente a data atual, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Então vamos lá, a data e hora atual é esta daqui, né? E nós temos alguns métodos interessantes aqui. E eu vou mostrar apenas um método que apresenta aqui as horas as horas universais, né? Então, vamos pegar aqui a hora local e comparar com a hora GMT. Como é que a gente faz isso? Né? Nós temos aqui uma função getHours, que traz as horas entre 0 e 23 horas. E nós temos aqui getHours, né, UTC, que traz as horas de acordo com a hora universal. Vejam aqui. Então, vamos ver aqui a diferença entre a hora atual no Brasil e a hora universal. Então, data.getHours e data.getUTCHours. Então, nós temos aqui 18 horas no Brasil e 21 horas, né, em Greenwich, agora. Apenas para fins didáticos, vamos criar uma hora aqui, uma data e hora, naquele formato americano. Então, vou colocar aqui dia 21 de julho de 2014, né? Às 4 horas, 30 minutos e 20 segundos. Vamos ver aqui. Ótimo, 4 horas e 7 horas quando estiver tratando da hora universal. Né? Agora, vamos começar a avaliar cada uma daquelas funções que nós temos aqui para esse objeto date. Nós temos aqui uma função chamada getDate, que retorna para a gente o dia do mês, né? De 1 a 31. Então, vamos lá. O dia aqui é o dia 20, aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou até colocar aqui dia do mês. Nós temos ainda uma outra função aqui, que é getDay.
né, que vai retornar aqui o dia da semana, viu, pessoal? Dia da semana. Olha aí, o dia da semana. Começando em 0 para domingo. E aí, consecutivamente, segunda, terça, quarta, vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Inclusive, existe a possibilidade de nós construirmos scripts para mostrar ali o dia da semana. Vamos utilizar aqui, né, um array que eu construí aqui com os dias da semana. Então, vou deixar aqui este array contendo todos os dias da semana, né, de domingo a sábado. E eu quero recuperar aqui qual é o dia da semana. Vocês viram que ele trouxe aqui para a gente, né, o dia como um índice aqui, de 0 até 7. Mas nós poderíamos utilizar aqui esse índice para recuperar o dia como o dia como sendo aqui o elemento string que nós utilizamos aqui para cada uma dessas posições, de 0 a 7. Então, vamos ver. Tá aí. Representa o dia domingo. Vamos continuar aqui. Vamos pegar outra função aqui agora, né, que é a função getFullYear. Deixa eu pegar aqui. getFullYear. Essa função ela retorna o ano com 4 dígitos. Então, está aí, ó, o ano de 2014. Ano com 4 dígitos. Temos ainda o método que vocês já viram, getHours, que retorna as horas dessa data. Então, são 4 horas. Horas. Né? Nós temos ainda o método getMilliseconds. O método milliseconds ele vai retornar a quantidade de milissegundos. Mas percebam o seguinte, essa função milliseconds, ela não retorna a quantidade de milissegundos total da data, não. É só a quantidade de milissegundos dessa data. Então, como essa data aqui termina a sua... nós terminamos o objeto dela nos segundos, eu não informei milissegundos, então a quantidade de milissegundos dessa data, a fração milissegundos, é exatamente 0. Tá? Nós temos ainda a função getMinutes, que retorna a quantidade de minutos. Opa! Então, temos aqui 30 minutos, como vocês podem ver aqui. Temos o método que retorna o mês, getMonth. Só precisa escrever corretamente, né? getMonth. Então, está aí, mês 6, indicando aqui julho. Da mesma forma que nós fizemos para recuperar o dia da semana, nós também podemos fazer para recuperar o mês, né, atual. Vamos usar aqui também, né, um outro array que nós criamos para apresentar aqui o dia do mês. Então, eu vou pegar aqui, né, como nós vimos,
ele está retornando o índice do mês, né? Um número, mas nós também podemos recuperar desta maneira aqui. Mês nesta posição. Então, vai ser o mês de julho. Olha aí. Temos ainda a função getSeconds. Então, getSeconds, que retorna a quantidade de segundos que nós informamos aqui. E temos uma função muito importante aqui, que é a função getTime. Essa sim é a função que retorna a quantidade total de milissegundos desse objeto date. Olha aí, essa aqui é a quantidade total de milissegundos desse objeto, desde a data inicial de contagem ali, desse objeto, do objeto date, que ele toma como base, né, a data inicial de 1º de janeiro de 1970. Então, de 1º de janeiro de 1970 até agora, já se passaram essa quantidade de milissegundos. Além disso, nós temos aí uma outra função que mostra para a gente a diferença em minutos entre a hora local e a hora GMT, né, que vem fazer praticamente aquela mesma coisa que a gente fez nesses primeiros exercícios, onde eu peguei a hora atual e a hora universal. Então, eu tenho esse método aqui, TimeZone Offset, que retorna para a gente, né, exatamente essa diferença em minutos. Então, aqui, 180 minutos, né, de diferença equivale a 3 horas, que é a diferença, né, entre a hora do Brasil, né, mais especificamente de Brasília, e a hora universal GMT. Certo? As outras funções que nós vimos aqui são funções aqui para recuperar o dia, o ano, as horas, os milissegundos da hora universal. Então, eu nem vou estar apresentando aqui essas outras funções para vocês. Vamos pegar aqui uma outra função genérica aqui do nosso objeto date, que é a função parser. Essa função parser é uma função estática. Então, eu posso chamar ela direto, não preciso chamar ela de uma instância, eu posso chamar direto da classe date. Tá? Essa função aqui, ela vai retornar o número de milissegundos de uma data que nós vamos informar aqui. Tá? Então, tem o mesmo efeito, né, de executar o método getTime em uma data nossa. Então, vou pegar aqui a data e vamos ver aqui o que acontece. Então, tá aí. Ele está retornando a quantidade de milissegundos desse objeto date. Tá? E da mesma forma que nós temos esses métodos get, os métodos get, pessoal, são métodos para recuperar uma informação. Nós temos sempre também os equivalentes para atribuir uma informação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o método getFullYear. Então, eu tenho o seu equivalente, que é o setFullYear. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Set, para definir a informação, full year. Então, em vez de utilizar aqui o ano de 2014, eu quero definir aqui o ano de 2015 ou 2016. Né? Essa função aqui, ela define o ano, né, do nosso objeto. E aí, né, eu vou fazer essas alterações aqui de fora, para redefinir a data, e vou apresentar aqui a data novamente aqui embaixo.
A minha data aqui tinha sido definida para o ano de 2014, aqui eu redefini para o ano de 2016. Vamos ver o resultado. Tá aqui, nós alteramos o ano. Nós podemos, da mesma forma que nós extraímos aqui essas outras informações, né, nós também podemos alterar essas outras informações aí com os seus equivalentes set. Então, eu tenho o método setFullYear para alterar o ano. Eu tenho o método setDate, da mesma forma que eu tenho o método getDate aqui, que recupera o dia do mês, né, de 1 a 31, eu também tenho, cadê o nosso, aqui o getDate, eu também tenho o nosso método setDate, que eu poderia alterar aqui. SetDate, para definir um outro dia para a semana, ao invés de ser, aliás, um outro dia do mês, ao invés de ser o dia 20, poderia ser o dia 26. Vamos ver aqui o que acontece. Tá aí, alterei o dia 26. E assim eu poderia fazer para qualquer outro elemento aqui. Vamos pegar aqui o mês. Set month. E vamos colocar aqui o mês 10. Tá aí, já foi alterado. Não é mais julho, né? Agora é um outro mês. E isso aqui é muito bom ele ter mostrado aqui, que a gente vai agora ver que o mês agora, ao invés de ser julho, está aqui novembro, né? Em português, nós temos aqui esses nomes, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em inglês, January, February, March, April, May, June, July, August. E nós temos as abreviaturas aqui. Então, 9 é a abreviatura para November, né? Que em português seria novembro. Então, pessoal, cada uma dessas funções que nós temos aqui para recuperar a informação, nós temos os seus equivalentes para atribuir a informação. Né? Então, nós temos aqui o setFullYear para atribuir o ano, setDate para atribuir aqui o dia do mês, né? setMonth para atribuir um mês diferente. Eu tenho setHours, setMilliseconds, setSeconds, setTime. Eu tenho todos esses métodos que são os equivalentes aqui dos métodos de captura da informação. Eu tenho esses equivalentes para atribuir a informação aí para a gente. E, finalmente, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né, uma outra função, que é a função toDateString. Essa função, ela converte a data, né, que a gente tem em uma string. Então, vamos ver aqui. Mas isso eu tenho que estar chamando direto aqui a referência da nossa data. Então, está aí. Agora, essa string ela está representando apenas a data. Ela está removendo a hora, os minutos e os segundos. Vejam aqui. Agora, esse ainda é um formato internacional. Nós temos aqui a possibilidade de utilizar um outro método, que é o toLocaleDateString, que faz a mesma coisa, só que adotando as convenções do nosso sistema operacional, as convenções do país ou da língua que a gente está utilizando. Então, vamos ver aqui o resultado. Sábado, 26 de novembro de 2006. Olha aí como é muito mais amigável, né, essa representação aqui da hora. Né? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de como manipular datas. Né? Nós vamos fazer alguns exercícios e alguns exemplos para vocês verem como trabalhar com essas datas aqui na vida real mesmo. Mas, em linhas gerais, esses são os conhecimentos que vocês precisam ter para manipular datas em JavaScript. E vejo vocês aí na próxima aula. Até lá!